Olá, tudo bem? Se eu te pedisse para pensar num cientista, qual imagem viria na sua cabeça? Será que você pensa em um cara muito doidão como Einstein com a língua para fora? Ou alguém super, mega, ultra inteligente, super dotado? Ou você acha que para ser cientista tem que ser de família nobre, como por exemplo Charles Darwin, que dedicou a sua vida à história natural? Bem, se é essa a imagem, se é esse o estereótipo de cientista que você tem na sua cabeça, hoje eu vou quebrar todos os seus paradigmas, porque eu vou apresentar para vocês um cientista de origem humilde, camponês, que passou bastante dificuldade financeira ao longo da sua vida e se tornou nada mais, nada menos do que o pai da genética. Hoje eu vou falar com vocês de Gregor Mendel. Filho de camponeses, filho de lavradores, morava na zona rural durante a sua infância, no antigo Império Austríaco, atual República Tcheca. Mendel passou a sua infância ali ajudando os pais na lavoura, na horta, produzindo vários tipos de horticultura para poder vender na cidade. A cidade mais próxima chamava de Tropau. E quando Mendel atingiu a idade para iniciar os seus estudos, lá vai Mendel então para essa cidade de Tropau. Como eu falei para vocês, Mendel é de origem simples, de origem humilde. E os seus pais, eles não tinham recursos financeiros para custear plenamente Mendel nos seus estudos, mas ele conseguiu alugar um quartinho e também tinha uma refeição. Só que passou um tempo, o pai de Mendel ele veio a adoecer. Ele ficou realmente muito doente e depois de um tempo ele veio a falecer. Então, os pais de Mendel, a família de Mendel, não conseguiu mais subsidiar ele em seus estudos. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu, eu vou ler um pedacinho, um trecho aqui da biografia escrito por Freire Maia, publicada em 1995. O nome do livro chama Gregor Mendel, Vida e Obra, para vocês terem uma ideia do que aconteceu com Mendel nessa época. Se liga aí, acompanha a leitura. Em 1839, quando Mendel amargava a pobreza em Tropau, seu pai sofreu um acidente sério e o cunhado foi buscar Mendel para visitar o pai acidentado. Quando chegou a hora de Mendel voltar a Tropau, não havia dinheiro sobrando para ele. O pouco que a família possuía havia sido gasto com atenção médica e farmacêutica ao velho. Mendel voltou para Tropau e passou a pagar apenas o quartinho, dispensando-se das refeições. Não comia mais. Quando a fome apertava, comia um pão pequeno e duro que deveria durar 2 dias. Era seu alimento exclusivo. Acabou perdendo a fome, o que muito o alegrou. Estava, porém, sofrendo de uma fadiga persistente e dominadora. Chegou a desmaiar em uma aula de matemática. Gente, vocês estão entendendo que eu estou falando da infância, do pai da genética, de um dos maiores cientistas que surgiu na humanidade? A gente está falando de Mendel. Então, já tira aí o seu estereótipo de que para ser cientista você tem que ser de família nobre. Bem, passou-se um tempo então, Mendel estava aí sofrendo, amargando a pobreza, mas ele tinha notáveis habilidades intelectuais sim, mas ele era muito esforçado, muito dedicado. Então, seus professores, ao observarem essa característica nele, resolveu custear, ajudar no custeio aí para Mendel continuar os seus estudos. Em uma determinada idade, Mendel então entrou para o mosteiro, para o monastério. Existem algumas biografias que sugerem que Mendel ele só virou padre, só virou monge, porque para conseguir o seu subsídio, Então, naquela época, o clero era quem detinha mais dinheiro, e aí Mendel se tornando monge, então ele ficava estabilizado. Eu não sei se você sabe, mas Mendel ele foi contemporâneo de Darwin. E lá, um certo dia, no seu monastério, ele teve contato com essa obra aqui, que foi publicada em 1859, nada mais, nada menos do que A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Nessa teoria, Darwin falava que os organismos, os indivíduos eram diferentes entre si, e era a seleção natural que fazia com que os indivíduos
mais aptos a uma determinada situação se perpetuassem, enquanto os indivíduos menos aptos a uma determinada situação acabavam sendo extinguidos, tá? E aí as espécies iam se moldando ao longo do tempo. Bom, Mendel teve contato com essa teoria e ficou fascinado, ficou apaixonado por isso. Lia e anotava cuidadosamente todos os escritos de Darwin. Ele ficava pensando. Entretanto, teve algo que Darwin não conseguiu explicar. Era a maior lacuna na teoria de Darwin. Sabe o que era? Darwin não conseguiu explicar os mecanismos da hereditariedade. Ou seja, como que uma característica ela é transpassada através das gerações. Então, por que algumas vezes algumas características elas surgem na geração seguinte e outras não? Bom, Darwin não conseguiu explicar isso e Mendel ficou com isso na cabeça, confabulando, até que um dia ele teve uma ideia genial. Ele falou o seguinte: eu vou descobrir, eu vou me jogar para essa questão e vou tentar descobrir aqui os mecanismos da hereditariedade. E assim ele foi. Bom, uma diferença muito clara para Mendel e Darwin é porque Darwin ele era um naturalista, ele era observador, ele classificava as espécies, ele era mais ligado na taxonomia, enquanto Mendel ele era experimentalista, ele ia lá e tentava manipular a natureza para que a natureza respondesse alguma coisa. Ele não ficava ali esperando, só observava, mas ele ia lá e manipulava a natureza também. Bom, então Mendel foi lá e se jogou para essa missão de entender os mecanismos da hereditariedade. Então, para isso, primeiramente ele pensou em cruzar camundongos, colocava os camundongos ali para cruzar e depois de um tempo ele ia observando as características que iam surgindo a partir das próximas gerações. Mas adivinha? Um monge, um padre, incitando o sexo dos ratos, colocando os ratos para cruzarem ali a plena luz do dia, seu abade não ficou muito satisfeito com isso. Falou: Mendel, não faz isso não, Mendel, larga dessa. Aí Mendel teve que abandonar seu primeiro material biológico, que eram os camundongos, e foi lançar nas plantas. Ele falou: olha, se existem princípios, leis universais que controlam todo tipo de reprodução, então algo que acontece nas plantas também vai acontecer em outros seres vivos. E lá foi Mendel. Mendel, ele elaborou bem e escolheu bem o seu material biológico, que foi o Apissum sativum, que nada mais é do que a ervilha de cheiro. Depois eu vou explicar em outra aula por que foi tão fundamental a escolha dessa espécie para ele chegar às suas conclusões, às suas teorias. Mendel, como eu falei para vocês, ele era de origem humilde, na sua infância ele foi lá lavrador, teve essa experiência, então foi muito fácil para ele realizar cruzamentos ali mesmo no jardim do monastério. Mendel ficou obstinado a descobrir os mecanismos da hereditariedade e realizou cruzamentos e retrocruzamentos e fertilização cruzada durante 8 anos. 8 anos, quase uma década de experimentação diária para tentar entender os mecanismos da hereditariedade. E uma coisa muito interessante, talvez vocês não saibam, mas foi Mendel que inseriu o pensamento estatístico dentro da biologia. Antes disso, a biologia era extremamente voltada para o naturalismo, para a observação da natureza, para a observação dos comportamentos. Mas Mendel foi o primeiro a quantificar isso, ver as probabilidades de um determinado acontecimento, Então, ele foi lá durante 8 anos, fazendo esses cruzamentos e tabulando seus dados. Depois de 8 anos, ele finalmente chegou às suas conclusões. Ele escreveu um artigo muito resumido, porque em 8 anos de experimento, ele fez um artigo de apenas 40 páginas e foi apresentar à sociedade científica da época. Então ele reuniu em um determinado dia, reuniu todo mundo, Tinha alguns grupos de botânicos, outros de horticultores e alguns cientistas, um aqui e outro ali. E ele foi lá apresentar o seu trabalho. O pessoal diz que ele subiu em cima do palanque e ele começou a contar, a falar toda essa história, mas ninguém entendeu absolutamente nada. Todo mundo falou assim: o que? Esse cara fazendo cruzamento de ervilha, colocando esse tanto de matemática aqui. Até mesmo para os estatísticos era difícil a compreensão.
Então, quando ele terminou, a plateia falou: ai, graças a Deus esse homem terminou. E aí, ninguém deu moral pro trabalho de Mendel. Gente, ele foi quem fundamentou os princípios da genética. Foi ele que descobriu as leis básicas, as leis fundamentais da hereditariedade. Só que na época, ninguém conseguiu compreender, ninguém deu bola. Por isso, por esse motivo, Mendel é considerado um cientista à frente do seu tempo, porque ele chegou numa conclusão e ninguém entendeu. Ele, revoltado, começou a mandar cartas para vários cientistas, inclusive Charles Darwin. Mas não existe relato histórico que comprove que Darwin leu os seus trabalhos, né? Mas ele mandou para vários cientistas e os cientistas achavam que Mendel era lunático. Falou assim: não, esse aqui é um cientista amador, ele não sabe o que ele fala, ele tá falando coisa com coisa. E aí os seus experimentos acabaram ficando no ostracismo, no esquecimento. Um tempo depois de muito cansar, Mendel, ele largou um pouco a ciência, ele virou abade, né, que é como se fosse o chefe lá do monastério. Ele começou a se dedicar muito às atividades administrativas do monastério. E aí, todas aquelas atividades foi acabando e afogando Mendel e acabando com esse brilho de cientista que ele teve. Passou um tempo, né? Mendel acabou adoecendo e vindo a falecer de insuficiência renal. Quando Mendel morreu, saiu uma única nota no jornal. Não falava nada a respeito dos seus trabalhos. Só tinha uma nota de rodapé que falava o seguinte: era gentil e bom, amava as flores. 35 anos depois, quando 3 cientistas de forma independente estavam explicando, tentando entender os mecanismos da hereditariedade, quando eles foram publicar o trabalho que eles estavam fazendo, eles tiveram que ir à biblioteca, fazer uma revisão de literatura e ver o que já tinha sido falado sobre isso. E aí, 35 anos depois, eles encontraram um trabalho de Mendel. Ele falou assim: nossa, o que eu estou fazendo, esse cara já fez há 35 anos atrás e foi além. Então, finalmente, Mendel foi redescoberto pelos seus trabalhos. E aí, fez todo o alicerce para essa ciência que estava acabando de iniciar, que é a genética. A genética hoje, ela vai trabalhar, claro, com a hereditariedade. Ela trabalha com células-troncos, com fertilização in vitro, com câncer, com análise genética, com o genoma humano. É um campo infinitamente promissor. Tudo começou com uma base, e essa base é Gregor Mendel. Se você ficou inspirado com essa história, se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal e vem comigo aprender um pouquinho mais de genética, ver que experimento foi esse que Mendel fez, os conceitos básicos, entender as leis fundamentais da genética. Eu te espero no próximo vídeo.